Você sabe dar feedback? Qual foi a última vez que você deu ou recebeu um feedback? E o mais importante, como é que ficou o clima após o feedback? Bom, se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Gabriel Breia, eu sou CEO de uma holding de 6 empresas que rodam de forma totalmente independente, com faturamento de múltiplos 9 dígitos. O que é rodar totalmente independente, só para você entender? Eu tenho uma reunião com o meu time, com os meus líderes, uma vez a cada 15 dias, e eles rodam toda a empresa sem mim, sem a minha presença. A coisa que eu tenho para te afirmar com toda certeza que dominar a arte do feedback é fundamental para qualquer empreendedor que deseja se tornar um empresário de verdade. Porém, a maioria dos empreendedores travam na hora de passar o feedback para sua equipe. Porque convenhamos, né? Não é das coisas mais agradáveis de se fazer. A boa notícia é que feedback não é um bicho de 7 cabeças. E se você aplicar o método que eu vou te ensinar nesse vídeo, em pouco tempo você vai estar totalmente confortável em receber e também passar feedback. Ah, detalhe, esse assunto é tão importante que eu trouxe um dos meus maiores especialistas em comunicação do Brasil para te ensinar esse método. Editor, roda a vinheta que o vídeo hoje está especial. Se você quer transformar o seu negócio numa empresa de verdade, que funciona de forma independente e que não tenha nenhuma trava na hora de escalar, não tem como fugir. Você vai precisar aprender a dar feedback, porque feedback é uma ferramenta que faz os colaboradores evoluírem muito e entenderem também se eles estão executando as coisas de acordo com as expectativas da empresa, né? Então anota essa frase para nunca mais esquecer. Sem feedback não existe evolução. O problema é que dar feedback é desconfortável. Se você ainda não souber como se comunicar de maneira certa, pode causar um clima negativo entre seu colaborador ou até mesmo entre o time inteirinho. Eu vou te passar agora 5 princípios fundamentais do feedback. E logo na sequência, o meu convidado especial irá te ensinar uma técnica infalível para você conseguir dar feedback sem ser agressivo. 1. O ambiente onde você passa o feedback. A ideia é que o elogio ele pode ser em público, porém o feedback ele tem que ser no privado. Caso contrário, é possível criar um ambiente de medo. Deixa eu te dar um exemplo referente a isso. Há 4 anos atrás, eu dei um feedback para um líder de marketing meu no meio de toda a equipe, onde infelizmente eu acabei tirando toda a credibilidade que ele tinha com o time por causa de uma frase. O que eu disse para ele? Cara, esse tipo de tomada de decisão você precisa da aprovação minha. Com isso, o time começou a querer perguntar para mim e não mais para ele. Então, se atentem muito a esses detalhes, tá bom? Número 2. Não foquem na pessoa. Foque no comportamento. O que eu quero dizer com isso? Que a ideia do feedback não é pessoal. Nem é uma conversa com outros quaisquer. É sim uma conversa específica sobre um comportamento bem específico. Caso contrário, a pessoa pode levar muito pro lado pessoal dela. Deixa eu dar um exemplozinho aqui para vocês, tá? É super comum esse tipo de falha de comunicação, Bruno. Quase todas as empresas que eu trabalhei, a gente tinha esse problema. Por isso, a gente está criando esse checklist para que nesse detalhe aqui não aconteça mais. Então, não tem problema se equivocar, sabe? O necessário que a gente precisa mesmo é sempre focar em como fazer para não repetir mais aquele mesmo comportamento equivocado. Então, aqui a gente está falando de um comportamento, de uma falha de comunicação. E com isso, o Bruno ficou bem alinhado e não teve problema nenhum. Vamos à parte 3. Seja específico e mostre o impacto. O feedback ele precisa ser cirúrgico. Você precisa dizer exatamente qual é o comportamento que o cara precisa ajustar. E mostrar claramente como o comportamento está impactando a empresa, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, tá? Bruno, esse tipo de falha de comunicação, de manter a conversa pelo WhatsApp e não adicionar ela no Trello, gera problemas graves, pois uma demanda solicitada em uma sexta-feira, por exemplo, chega numa segunda-feira sendo totalmente esquecida ou despriorizada. Sem contar também que a gente fica sem registro para saber o que cada time está executando. Então aqui, por exemplo, a gente focou muito num problema de comunicação que teve e obviamente também deu o como solucionar isso, né? Vamos ao número 4. Reconhecimento utilizando a técnica sanduíche. Precisa reconhecer os pontos fortes de cada pessoa que vai receber o feedback. E entre os pontos fortes, passar o que essa pessoa precisa exatamente evoluir. Lembrando, né? A gente tem que ser cirúrgico. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Vamos de novo ao nosso Bruno, tá? Fala, Bruno, tudo bem?
eu estou assustado com a sua capacidade de transformar qualquer conteúdo nosso em uma obra de arte, cara. Meus parabéns. Ah, só tem um detalhezinho bem importante que eu preciso te passar, tá? Naquele conteúdo de TikTok, nós estamos deixando muito a desejar. Por quê? Que por muitas vezes a gente não trabalha conforme o esperado na plataforma para ter aquele engajamento maior, né? Então a gente precisa ajustar pelo menos só uns detalhezinhos lá para que aquilo aconteça de uma maneira muito melhor, tenha um engajamento muito maior. Claro, né? No de YouTube, meu senhor, tá incrível, velho, impecável. Eu tô realmente assustado com o nível que a gente conseguiu entregar em tão pouco tempo. Então, meus parabéns pelo trabalho que tu tá executando. Conseguiram perceber? Quando a gente dá o feedback dessa forma, a pessoa que está recebendo feedback, ela não sai magoada, bem pelo contrário. Ela sai motivada a ajustar os pequenos detalhes, porque primeiro a gente elogiou, depois passou a crítica de uma maneira saudável e depois elogiou novamente. Número 5, o principal, precisa ter um CTA. No final de um feedback, precisa haver uma ação específica a ser tomada. Caso contrário, o feedback entrará por um ouvido e obviamente vai sair pelo outro, né? Então vamos utilizar o exemplo da falha de comunicação do princípio 3, tá? A pessoa ela precisa utilizar o Trello para solicitar as demandas, não mais pelo WhatsApp. Então isso tem que deixar bem claro na hora da comunicação do feedback. Fulano, vamos ao Bruno de novo. Bruno, a partir de agora, cara, o que tu precisa fazer é não mais solicitar as demandas pelo WhatsApp, e sim focar em criar elas pelo Trello, tá bom? E cara, com isso, automaticamente tu tem um CTA para a pessoa executar. Porque às vezes tu pode dar o feedback e ela não saber exatamente o que fazer. Então o CTA ele é de suma importância para ela saber o que executar e fazer as coisas evoluírem. Galera, esses são os 5 princípios fundamentais na hora de dar um feedback. Como eu prometi para vocês no começo do vídeo, chegou a hora de você aprender uma técnica de passar o seu feedback sem ser agressivo. Para isso, eu convidei um grande amigo, Ricardo Silva Voz, especialista em comunicação e mentor secreto de alguns dos maiores empresários, artistas e personalidades do Brasil. Galera, vocês vão surtar com esse conteúdo como eu também surto. Ricardão, vai lá! Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. E uma das coisas que é muito interessante é quando você fala sobre feedback. E até mesmo, óbvio, você sabe, você citou isso, que eu adoro o método PPM. Como a gente entra na mente das pessoas, ajusta a percepção delas para aquilo que nós queremos e geramos um pertencimento que é fazer parte da tribo dela e ela da nossa, e como nós podemos literalmente trazer um como ela realiza alguma coisa. É claro que eu quero deixar um parênteses aqui, eu vou falar do PPM, mas é importante que independentemente do seu feedback, independentemente do qual contexto ele esteja inserido, a parte importante é entender exatamente como você está falando, como você está usando as suas expressões, seus gestos na hora de comunicar. Porque senão pode ocorrer alguns probleminhas. Sabe aquela situação que quando você pede uma coisa para alguém, você pode usar aquela palavra mágica, por favor, por exemplo? Eu posso chegar... por favor, traz um copo d'água para mim. Viu? Eu estou pedindo, por favor. Claro, não estou falando ainda de feedback, eu entendo, mas é só um exemplo para que você possa se conectar com isso. E eu posso dizer, tirando, por favor, um copo d'água. Poderia me trazer um copo d'água? O tom muda tudo. E se ele funciona numa afirmação como essa, você pode, até mesmo numa pergunta, ou até mesmo dentro de um feedback que você está trazendo nesse contexto, pode ser ele positivo ou negativo, o tom tem que funcionar. Porém, tem que cuidar no ajuste da percepção. Porque o formato de como você ajusta a percepção e até mesmo o tom, por exemplo, se você falar uma coisa que não foi legal, foi um feedback que você está dando que é muito complexo, não tá legal, não posso chegar. Bom, queria te falar um negócio, não foi legal o que você falou, não foi legal o que você fez, péssimo, hein? Não vai rolar. Contrapartida também, queria te dar um feedback, que você fez um bom trabalho, foi massa, tá? Continue assim, obrigado. Também não vai rolar. Agora que você entendeu a parte da comunicação baseada em cima do como nós comunicamos através do tom de voz, das expressões faciais, dos gestos, você agora pode entender exatamente o que eu quero dizer com relação, até mesmo que o Gabriel aqui trouxe, gente, com relação a essa parte de você ajustar o que está na mente da pessoa. Todo mundo que vem falar com você, ou que você está indo falar, literalmente está pensando em alguma coisa. Não importa o que seja. Mas ela tá pensando em alguma coisa. Eita, na hora do almoço, hein? Nossa, que hora que a gente vai sair? Nossa, eu tenho que buscar não sei o quê. Cara,
aquela encomenda chega hoje do correio. Não importa, ela está pensando em alguma coisa. E você tem que substituir o que ela está pensando para o que você quer que ela pense. Às vezes um feedback, que é uma coisa muito importante, dentro de tudo que o Gabriel disse aqui, uma coisa que eu gosto muito trazendo tudo isso, é o quanto você está disposto e disposta a criar um processo desse ajuste de percepção. Porque nem sempre é do dia para a noite. Às vezes você precisa de um tempo para levar essa informação. Às vezes você vai ter que dizer uma coisa essa semana, depois na outra semana, ou nesse dia, ou nessa hora, ou nesse minuto. Ajustar a percepção é quando você fala o que as pessoas realmente querem, mas ajustando com uma pergunta, por exemplo. Trazendo ela para uma resposta que você sabe que depois ela não consegue refutar. Então eu posso te perguntar alguma coisa sobre aquilo que você fez, ou deixou de fazer. O que você pensa de pessoas que, por exemplo, não sei, coloca o carro na vaga de deficiente, por exemplo. Vamos supor que essa pessoa diga que aquilo ali não é legal. Ou posso usar outros argumentos, sejam positivos ou negativos, mas eu coloco a pessoa numa situação em que ela literalmente está dizendo sim, viu? Ajustar a percepção das pessoas está nisso. Mas sempre quando você for ajustar a percepção da pessoa, nunca diga no que ela está fazendo, mas na verdade com quem ou por que aquela outra pessoa poderia dizer aquilo. Então sempre no alguém, não nela. Você conhece alguém que não gosta de tal coisa? Você conhece alguém que já fez tal coisa? Viu? O pertencimento é diferente. No pertencimento, nós temos que fazer a pessoa se sentir ali no pertencimento, na vida daquilo, no sentimento daquilo. Portanto, não há um julgamento direto, mas sim, aqui você pode conversar comigo. Vamos bater esse papo? Porque eu não estou citando as outras coisas, por exemplo, que o Gabriel disse? Porque ele já disse. Então não vou ser redundante e eu convido você a só pegar tudo que você já aprendeu e condensar, ou melhor, juntar com o que eu estou dizendo. No pertencimento, existe uma coisa que é muito legal, que é você entender o processo, que aqui estamos no campo sinestésico. Até é legal falar isso. Lá no ajuste da percepção, o campo é visual. Então você tem que mostrar as coisas para as pessoas. E depois, quando você está aqui no campo da relação, né, na verdade, do pertencimento, você literalmente vai precisar fazer um ponto, uma coisinha básica. É fazer a pessoa pertencer à sua tribo. Para isso, você pode começar contando uma falha, uma vantagem, um acerto, algo íntimo para ela, para que ela possa se sentir à vontade. Isso vai funcionar muito bem. Se você precisar de uma pressão social, obviamente ela vai funcionar muito bem em público, contanto que não seja constrangedor, mas que inconsciente faça a pessoa perceber que ela está assumindo algum tipo de compromisso. Por último, empoderamento. No empoderamento você pode, lembrando que o campo lá que eu falei, que o primeiro é visual, o segundo é sinestésico, o último é auditivo. Então você tem que ativar essa forma auditiva e fazer a pessoa compreender que agora ela tem que entregar um como. Lembra que o Gabriel falou do call to action? É bem isso, entregar um como. Tá, beleza, então você já ajustou a percepção dela, já contou, gerou pertencimento, um compartilhamento daquela ideia, uma empatia. Agora é a hora de resolver o problema. Então como nós podemos chegar à solução disso? Lembra que você falou que você realmente não concorda e parece não ser muito legal estacionar na vaga de deficiente? Você estacionou na vaga de deficiente. E o que a gente pode fazer com isso? Deixar o carro lá ou tirá-lo rapidamente? Eu acredito que essa é uma possibilidade. Entregar um como você pode tirar. Então dá oportunidade, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Eu nunca começo uma conversa com alguém dizendo que ela está errada e você pergunta, tá bom, então qual é a solução? Não sei. Você tem que entregar o como, entende? Ajuste a percepção, pertencimento e empoderamento. Gere dopamina na percepção. Gere ocitocina no pertencimento. E gere serotonina no empoderamento. E a comunicação vai se conectar cada vez mais. Uau! Bastante conteúdo aqui, né? Eu poderia decorrer de um monte de outras coisas, falar de arquétipos, uma série de outras situações que poderiam contribuir. Mas, de fato, lembre-se de usar a sua sensibilidade e conexão. Lembre-se de lembrar que o outro também tem seus erros, seus acertos, seus problemas, mas que vocês estão em comum para chegar numa solução que beneficie todos. Combinado? Boas energias para você. Continue se comunicando cada vez melhor. Gabriel, obrigado. Obrigado aqui pela oportunidade de falar com a sua galera e trazer um conteúdo que seja relevante. Beijo no coração, fique bem. E aí, curtiu? Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve deste vídeo. Se você quer um treinamento gratuito, muito mais aprofundado de como dar um feedback, aqui embaixo do vídeo na descrição você vai encontrar um link escrito Me Ajuda Breia. Confere esse link para dar uma entendida muito maior de como dar um feedback, tá? E obviamente tu vai ver isso de uma forma bem mais completa e vai te ajudar muito mais nessa área, tá bom? Galera, é isso. Um forte abraço. Fui!